Então, amados, para a honra e a glória do nome do Senhor, nós sabemos que o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele fala aqui, aleluia, no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 3, que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E aqui no versículo 4 ele diz: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Sabe, amados, lembrando o que falamos para vocês no índice dessa mensagem, aleluias, lembramos que esse homem, no início da sua fé, desde a sua meninice, ele realmente era uma pessoa de Deus. E ele não deixou de ser. Porém, o Senhor fala claro aqui na sua palavra que ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, amados, eu peço perdão a você mais uma vez no meu erro ortográfico, escatológico, que realmente ele voltou atrás. Aleluia. Ele deixou de ser. E com certeza você nesse momento está se perguntando, o seu maior interesse é saber o porquê aconteceu isto na vida deste homem. E concluindo para vocês, para vós, o que aconteceu? Aquele homem estava ali assassinado, com mais de 70 facadas sobre o seu corpo. Para muitos foi um mistério. E na época desse fato, o delegado, aleluias, que estava investigando o caso, ele era um delegado de nome. E ele era um delegado de nome. E na época, este delegado, ele era um dos maiores, aleluia. Ele também era um grande pastor, presidente, aleluias, do maior ministério pentecostal do país e do mundo. E como ele era um pastor presidente também do maior ministério pentecostal do Brasil e do mundo,
aleluia, ele como policial, primeiramente ele como homem de Deus, como policial e ministerial, ao ver o cartão de membro, aleluia, da Assembleia de Deus, cravado no peito daquele pastor, com a facada por cima. Ele imediatamente, ao ver aquilo, para que o ministério não ficasse escandalizado, na época, ele retirou a faca do peito daquele pastor. E ele, com sabedoria policial e divina, ele passou a investigar aquele caso. Ele se viu na obrigação e na incumbência, aleluia, de como policial e como homem de Deus, de investigar aquele caso, de saber o porquê aconteceu aquilo, quem, aleluia, teria feito mal àquele homem, quem teria feito mal àquele líder evangélico, quem poderia ter feito um mal tão grande, aleluia, porque se viu que aquilo não foi assalto, ele não tinha inimigos, ele era muito querido ali na sua cidade, no seu estado, aleluia, no seu país e em outros países, porque aquele pastor já tinha viajado em mais de 20 países deste mundo, e era um homem respeitado, um homem adorado por tantos. E porque ele estava encontrado morto, assassinado de uma maneira tão terrível, tão brutal, tão vulgar como aquela, ele ficou sem entender isso. Muitos ficaram sem entender isso. Mas a única coisa, aleluia, que aquele pastor, presidente, delegado pensava e lembrava era, sabe o quê? Daquela irmãzinha, que ninguém deu nada quando ela subiu naquele púlpito, palanque. Aquela imagem, aquela noite, aleluia, de 8 dias atrás, não saía da mente daquele presidente, pastor, policial, delegado, daquela irmãzinha subindo no púlpito e dizendo àquele homem: homem, tu vai perder o teu ministério. Sabias que aquela irmã não tinha capacidade para fazer isso? Sabias? Todos sabiam que aquela irmã era uma mulher de Deus, era uma mulher idosa, aleluia, era uma mulher sozinha, era uma mulher viúva. Aquela irmã, como mulher de Deus, independente de ser viúva, de ser pobre, ela não tinha capacidade de fazer uma coisa daquelas. E quem teria feito? Com um homem de posição eclesiástica tão avançada, e na sua vida financeira, era um homem que não lhe faltava nada, tinha tudo. Como aquele homem foi parar ali naquele lugar? Um lugar que não era do seu escalão, aleluia, social. Claro que se Jesus mandasse ele na favela, ele iria. Mas como ele estava morto daquele jeito, aquele delegado, aquele presidente, pastor, policial, delegado,
ele não dormia, pensando como. E ele era braço direito daquele pastor. Se não me falha a memória, ele era pastor adjunto dele. Parece que não lembro bem, me perdoe. Qual dos dois um era maior do que o outro na sua posição ministerial? Mas o mistério não saía, aleluia, da mente daquele pastor delegado. E a única coisa que ele se via obrigado, aleluia, era desvendar esse mistério. E ele foi investigando aquele caso por conta dele. E ele investigou um mês, ele investigou uma semana, 15 dias, um mês. E investigou mais uma semana, mais 15 dias. E quando foi mais ou menos, amados, se não falha a minha memória, em 2 meses, ou foi 3 meses, eu não lembro, não adianta eu estar aqui falando para você que eu não lembro mais. Mas se não me falha a minha memória, foi em 2 meses. Aleluia. Ele começou. Jesus, o nosso Senhor Jesus, começou a desvendar, a mostrar a luz daquele caso. Que até ali estava em trevas. Ele tateou, deu tiros no escuro para achar a luz do porquê daquilo ter acontecido. E ele não encontrava. E em 2 meses, Jesus começou, aleluia, a levar aquele presidente, pastor delegado, a uma luz daquele caso. E ali ele foi sendo conduzido pelo Senhor. E naquela favela, ele foi se aproximando. E ele foi chegando a um patamar, aleluia, em que realmente a palavra do Senhor se cumpriu na vida dele. Naquilo que está escrito no livro de Mateus, que tudo que está encoberto um dia virá à luz. E eu compartilho com você mais uma vez no próximo bloco, em nome do Senhor Jesus.